Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso ciclo de palestra da SEAG. A SEAG é uma entidade sem fins lucrativos, onde ela congrega engenheiros, arquitetos e agrônomos aqui em Guarulhos, onde a atividade fim é valorizar o profissional. E como é que nós valorizamos o profissional? Dando a ele benefícios, dando a ele condições de melhorar e aprimorar tecnicamente, para que possa trabalhar com mais segurança e qualidade. Dessa forma, atendendo melhor a sociedade. Não é? E nós temos muitos projetos em andamento e muitos projetos a serem executados também. E gostaríamos que você participasse conosco, venham conhecer a SEAG, que vocês vão se surpreender. Como é que nós vamos fazer a nossa dinâmica hoje? Hoje nós teremos uma excelente palestra com o Dr. Luiz Antônio Cabral, e vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei muito importante. Hoje, esse mês, me parece que já começa a cobrar multa, né? Sobre o não procedimento dessa lei. E nós vamos passar agora um vídeo institucional da SEAG. Depois, nós abriremos a palestra com o Dr. Cabral. Abriremos depois para perguntas. E, no final, nós passaremos um vídeo institucional do CREA São Paulo. Então, eu quero deixar vocês com o vídeo institucional da SEAG, para que vocês conheçam um pouco mais a SEAG, e voltaremos para apresentar o Dr. Luiz Cabral, ok? Até mais. A SEAG, nos seus 50 anos de existência, vem representando os profissionais da área de engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, prefeitura, estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A SEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e representa, obviamente, através da SEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A SEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande em função das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Bom, em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós, à noite, na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Pois já vimos isso que faziam planta dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente, com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. Os profissionais de engenharia e arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício.
E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho. Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exija a ART, anotação de responsabilidade técnica. Olá, o doutor Cabral já está a posto ou não? Conseguiu entrar? Então, aproveitando enquanto o doutor Cabral ele se loca aí, avisar vocês que nós agora, sábado... Boa noite, doutor Cabral. Boa noite, meu amigo. A SEAG se sente honrada por tê-lo conosco para nos auxiliar nessa grande informação que é a Lei Geral de Proteção de Dados para os nossos profissionais. E como eu estava dizendo, nós falaremos agora, no sábado, temos cursos agora de como você adentrar nos trabalhos da prefeitura, nos órgãos públicos. Teremos interpretação, desenho mecânico e teremos também um curso de BIM. Mas eu queria agora, aproveitando, apresentar o doutor Cabral, que ele é formado em administração de empresas e em direito pela Faculdade Integradas de Guarulhos. É pós-graduado em direito processual civil pela FIG-Unimesp. Pós-graduado em direito tributário pela Faculdade Legale, pós-graduado em Direito Digital e especialista no LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, doutor Cabral, eu fico muito feliz de tê-lo conosco e deixo para o senhor fazer a sua apresentação. Façamos o seguinte, no término da sua apresentação, nós abriremos para as perguntas e respostas, ok? Então, eu deixo a sua liberdade, a sua expertise para o senhor poder ministrar essa excelente palestra. Olá, boa noite, Gilmar, presidente da SEAG. É uma honra estar aqui participando desse projeto que você tem de levar informação, não só aos engenheiros, a todos os associados da associação, mas, enfim, para toda a sociedade que precisa ser bem informada. Então, aqui, na sua pessoa, eu quero também cumprimentar toda a sua diretoria e aos engenheiros que fazem parte, e arquitetos que fazem parte da associação, e que eu tenho muitos, mas muitos amigos que são engenheiros, que fazem parte da sua diretoria e arquitetos. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês por me darem essa oportunidade de levar essa informação tão importante para toda a comunidade, que é sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado, muito obrigado. Então, fique à vontade, doutor. Tá bom, eu vou começar aqui, vou compartilhar a tela e já vamos iniciar a nossa apresentação. Ótimo. Já estou preparando aqui, já vou começar. Já estamos visualizando. Ok. Bom, eu comecei, então, aqui, apresentando para vocês, nesses slides, o impacto da LGPD na engenharia. É uma lei nova, é uma lei recente, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É a Lei 13.709 de 2018. Essa lei, ela foi sancionada em 2018, aqui no Brasil, e ela entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020, ou seja, há cerca de 10 meses, 11 meses que ela entrou em vigência. Agora, a agência reguladora que vai fiscalizar, receber as denúncias, fiscalizar e até autuar as empresas chama-se ANPD, Autoridade Nacional
de proteção de dados, tá? Bom, aqui eu trago aqui algumas informações técnicas. Eu vou, inclusive, presidente Gilmar, eu vou depois disponibilizar todo esse conteúdo aqui para você, para que os seus associados que tiverem interesse de conhecer um pouco mais essa legislação, vão poder ter acesso aqui, e depois, logicamente, se precisar tirar dúvidas, nós vamos estar sempre à disposição, ok? Bom, então, o que é a proteção de dados? Ela é um movimento mundial que tem ocorrido em vários países e que teve uma força muito grande na Europa. Então, a Europa, no sentido de começar da proteção aos dados das pessoas, logicamente das pessoas físicas, criou uma lei na Europa, que ela teve o nome de GDPR. E o Brasil, ela teve lá em 2000, ela foi criada em 2016 na Europa, entrou em vigor em 2018, e no Brasil nós utilizamos toda a nossa base da nossa legislação, que é chamada de LGPD, com base nessa legislação europeia. Então, se alguém pegar a lei europeia e pegar a nossa, é muito próxima. A nossa foram feitos ajustes aqui para funcionar a nível de Brasil. Então, nós temos aqui, desde 2020, ela já em funcionamento aqui no Brasil. Qual o objetivo da lei? Proteger os dados pessoais que são considerados fundamentais. Isso está expresso na nossa Constituição Federal de 1988. Hoje, todos nós sabemos quantas ligações nós recebemos no celular, no nosso telefone residencial, de empresas fazendo telemarketing, vendendo planos de mais variados produtos, fazendo pesquisa, né? Inclusive, infelizmente, em vários horários. Às vezes a pessoa está dormindo 8 horas da manhã, o telefone está tocando. Quando vai ver, é um call center, é uma gravação. E isso não só nos perturba, como também essa pulverização dos dados das pessoas que começaram a ocorrer ao longo dos últimos anos ou das últimas décadas, muitas pessoas, para utilizar de uma forma negativa, ou seja, a fim de prejudicar o cidadão, começou a copiar os cartões com senhas de banco, começaram a fazer emissão de boletos em nome dessa pessoa, para que quando ela pague, pensando que está pagando um cartão de crédito, ou pagando uma conta que eventualmente ela tinha, está caindo esse crédito em nome de outra pessoa. Então, nós aqui, principalmente eu que atuo na área jurídica, nós temos presenciado no dia a dia uma série de irregularidades. Muitos crimes são cometidos com os nossos dados, né? Então, hoje, todos nós sofremos o impacto das ligações das empresas querendo vender, oferecer produtos, e, de um outro lado, aqueles que utilizam para o lado negativo, né, fazendo com que a gente tenha sérios prejuízos quando hackeiam as nossas contas bancárias, ou cartões de crédito, ou mesmo cheques e esse tipo de coisa, que nos traz um prejuízo muito grande. Então, na área jurídica, nós temos muitas demandas, mas enormes demandas, né, com pessoas que sofrem esses tipos de delitos, desses tipos de crime. Então, a lei veio justamente para tentar, como se diz, moralizar, disciplinar os dados das pessoas. Ou seja, e quem é que tem que moralizar? Quem é que tem que disciplinar? São aqueles que utilizam os dados. E aí, a lei ela foi muito bem clara. A quem se aplica? Então, vejam bem, quem está responsável pela adequação, ou seja, quem é que tem que respeitar essa legislação? São todas as pessoas físicas, nós, cidadãos comuns, ou pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou seja qualquer empresa particular, ou qualquer empresa de economia mista, ou empresa estatal, que trate de dados, tanto do ponto de vista digital, vamos supor, ela coleta um dado através de um e-mail ou de um WhatsApp, né? Ela é obrigado a estar dentro dessa nova legislação, ou se é uma empresa ainda que não dispõe de recursos tecnológicos para poder tratar os dados,
e ela faz totalmente meios físicos, ou seja, vamos supor um vendedor, olha o detalhe, um vendedor de Yakult, né? Eu estou citando um nome aqui porque funciona assim. Tem a vendedora, que ela está lá na rua, ela bate numa casa, você quer comprar? Quero. Vai se tornar uma freguesa. O que ela vai fazer? Pega o nome, o endereço, que já faz o apontamento no caderninho, e também pega o telefone. Com isso, ela coletou dados, e ela não utilizou nem computador, nem WhatsApp, nada. Ela fez fisicamente. Ela também deverá se adequar, porque ela está coletando dados de uma pessoa física. Então, a lei, ela é para todo aquele que utiliza dados pessoais. Se a pessoa coleta um CNPJ, não precisa se preocupar, porque a lei, ela só foi elaborada e ela só é aplicada para quem trata dados de pessoas físicas, ou seja, dados pessoais. E quem não se aplica? Não se aplica, inclusive, para nós mesmos, cidadãos, quando utilizamos dados de pessoas físicas sem fins lucrativos, ou seja, qualquer um de nós utilizamos dados, né? Um exemplo, o Gilmar me passou o telefone dele, eu tenho o nome e tenho o telefone, eu estou identificando, são dados que eu identifico uma pessoa, então, mas eu sou obrigado a observar essa lei? Não, por quê? Eu estou utilizando os dados pessoais para montar a minha agenda pessoal, que é uma agenda de contato. Ou eu pedi o e-mail também do Gilmar, para quê? Para que eu possa me comunicar com ele via e-mail. Então, não tem fins lucrativos. Nesse sentido, não é necessário se adequar. Mas não é questão de ser com objetivos financeiros ou não. Por quê? As entidades também com fins filantrópicos e que não almejam lucros também são obrigados a se adequar, né? Todas as empresas de filantropia, inclusive associações e também as igrejas, todas têm que fazer adequação. Por quê? Elas recebem um volume muito grande de informações de seus fiéis ou de seus associados e precisa estar dentro dessa política. E mais para frente vocês vão ver o porquê que tem que estar adequado e o que a lei diz, o que é essa adequação. Um pouquinho mais para frente nós vamos falar. E a LGPD não se aplica a quem? Para quem utiliza os fins particulares, como eu acabei de dizer agora, numa agenda, e-mail e entre outros, e para quem pode ser uma empresa, pode ser um profissional liberal, que usa exclusivamente para fins jornalísticos, ou artísticos, ou acadêmicos. Também não precisa se enquadrar essa legislação quem utiliza dados, como pessoal da segurança pública, defesa nacional, defesa do Estado, atividades de investigação e repressão. Esses também não têm necessidade de se adequarem, eles são isentos dessa legislação. Agora, o que é o dado pessoal? É toda a informação relativa a uma pessoa física que a identifique como o nome, o RG, o CPF, ou um conjunto de informações distintas, aleatórias, que, juntadas, somadas, passam a identificar essa pessoa. Então, por que um condomínio também tem que se adequar? Porque o condomínio, ele, além de deter todos os dados pessoais dos seus moradores, dos seus condôminos, ele também tem ainda placa do carro, porque se você juntar placa do carro com o apartamento, você basicamente já está definido quem é a pessoa. Então, por isso que é importante nós conhecermos o que é o dado pessoal. E aí está. A lei também, como ela cuida de dados pessoais, ela destacou que alguns dados, dentre de todos esses dados que nós acabamos de falar, tem alguns dados que são muito mais importantes. E quais são? Os chamados dados sensíveis. Esses dados sensíveis, eles são aqueles que tratam da origem racial, da etnia de uma pessoa, ou de um relatório médico, onde vem lá informações médicas dessa pessoa, a opção sexual, a genética, a biometria, a convicção religiosa, filiação a sindicatos ou a partidos políticos, religiosas ou filosóficas. Então, isso tem que ser muito bem cuidado, e a lei, vocês vão observar mais para frente, que ela tem um tratamento, ou ela diz para nós que utilizamos esses dados,
de pessoas para a nossa atividade profissional, que nós devemos ter um zelo maior ainda pela proteção desses dados. Porque, vejam bem, hoje em dia, se você pegar, às vezes, uma informação de saúde de alguém, e vazar essa informação, isso pode trazer para a pessoa um certo constrangimento, né? Algumas pessoas quererem fazer bullying, né, sobre aquele tipo de doença, ou sobre a questão religiosa da pessoa, não importa qual seja, mas esses dados que eu comentei agora, que são sensíveis, vocês vão ver que ao longo de um plano de adequação da LGPD, eles têm que estar muito bem seguros. E seguros através do quê? De normas de como a empresa vai tratar esses dados através de seus funcionários. Se ela tiver que compartilhar com alguma outra empresa terceira, o cuidado que ela deve ter de compartilhar isso, e não só o cuidado de compartilhar, mas também saber se esse terceiro que ela está compartilhando, que provavelmente ela contratou uma prestação de serviço, se essa empresa também está adequada, né? E isso daqui que eu estou falando para vocês é uma informação geral, serve para qualquer tipo de empresa, para uma construtora, para uma empresa de arquitetura, seja para um depósito de material, seja qualquer pessoa que utilize dados de pessoas físicas tem que se ater a essas exigências legais. Bem, vamos lá para o próximo. Está lá. Dado pessoal da criança e do adolescente. Também a legislação, ela destacou que esses dados... Então, nós, pelo menos também na advocacia, nós temos essa informação, porque às vezes nós fazemos algumas ações na área de família, de pensão ou de alimentos, né? E ali é tratado o nome da criança representada pelo seu pai ou pela sua mãe, né? Pelo responsável. E nós temos informações da criança. E é importante, e a lei destaca isso, que nesse caso, o tratamento de dado deverá ser realizado em seu melhor interesse e um consentimento muito específico para que possa ocorrer esse tratamento. Então, o tratamento de dados, quando se colhe de uma criança, ou para um exame laboratorial, ou para uma ação judicial, ou para qualquer outra atividade, um clube de recreação, uma escola, ela tem que ter lá, e vocês vão observar, toda uma preocupação. A lei faz algumas exigências que é para garantir que esse dado tenha segurança, desde o tratamento interno da escola pelas pessoas que fazem a operacionalização desses dados, ou se ela compartilhar com terceiros. Olha, eu vou dar um exemplo típico aqui da escola, né? Então, uma escola, ela operacionaliza todos os dados, então entra uma criança na escola, cadastra a criança, o pai e a mãe, mas também ela compartilha com o tio da perua. O tio da perua precisa saber qual é a criança que ele vai levar, então ele vai ter o nome da criança, eventualmente ele vai ter a idade para poder preparar o sistema de segurança do veículo, né? Que se tem uma cadeirinha para a criança, não precisa, se ela vai no banco da frente, mais para trás. Então, todas essas técnicas exigem que o tio do veículo, lá do carro, que vai transportá-los, precisa saber para poder fazer essas adaptações ou essa logística. E aí ele está recebendo informação da criança, informação do pai, a idade da criança. Então, esses dados têm que ser compartilhados com o tio, e o tio, que é o tio do transporte escolar, ele tem que estar adequado. Agora, logicamente, que ele não vai ter um nível de adequação igual tem uma empresa, mas ele vai precisar ter alguns cuidados que lá na frente nós também vamos comentar sobre isso. Vou passar no próximo aqui. Quais são os requisitos para se tratar os dados pessoais? Então, a lei, ela previu, não é qualquer pessoa que pode pegar dados de uma pessoa para tratar. O que nós falamos de tratamento? O tratamento é desde quando você coleta, você capta um dado de uma pessoa, né? Depois você trata o dado. O que é o tratamento? O tratamento é como você vai armazenar esse dado, como você vai compartilhar esse dado, como é que você vai eliminar esse dado depois. Então, para que uma empresa, né, ou uma pessoa física que colete dados de pessoas físicas com objetivos
lógico, de econômicos ou não econômicos, como é o caso, às vezes, de clube, de igrejas, não econômico, mas coleta dados. Eles têm que atender, no mínimo, algumas exigências, que são 10 exigências, que a própria lei já estabelece. Qual é a primeira? Tem que ter consentimento. Você só pode utilizar os dados de uma pessoa quando essa pessoa consentiu. Então, essas empresas que hoje vendem cadastros, né, de pessoas físicas vão ter problemas. E vai ter problemas também aquele que utilizar e fazer um e-mail marketing ou utilizar para fazer algumas ligações no sentido de apresentar um produto, fazer uma pesquisa, vai se enquadrar. Porque se essa pessoa se sentir ofendida e for entrar com uma ação, e nessa ação com certeza vai ter perícia, e vão fazer um rastreamento. Quem foi que utilizou esse dado para falar com essa pessoa que se sentiu ofendida? Ah, foi fulano de tal. Esse fulano vai ser chamado, lógico, vai depor, né, a nível até de delegacia, se for o caso, ou se não, lá no processo, e ele vai ter que falar, olha, mas isso daqui eu obtive dessa outra empresa, vai chamar outra empresa, até chegar na origem de quem pegou aquele dado sem consentimento. E eu diria para vocês, todos esses que utilizaram esses dados sem autorização, eles podem ser até processados e serem responsabilizados solidariamente por eventuais prejuízos materiais, morais e eventualmente até criminais que geraram a essa pessoa que se sentiu ofendida. Então, para se tratar dados, precisa atender uma dessas exigências aqui. Então, primeiro, ter um consentimento. Como é que você tem o consentimento? Se você é uma empresa que vende produtos para o consumidor final, logicamente, quando você pegar os dados dele para emissão de uma nota fiscal, né, ou um engenheiro, ele estiver contratando, está sendo contratado por uma pessoa física que quer fazer uma reforma, quer construir, né, ele vai pegar os dados para poder fazer um contrato e depois, eventualmente, emitir nota fiscal. Então, ele vai coletar dados da pessoa física, que é o cliente dele. Então, aonde que vai estar o consentimento? No contrato de prestação de serviço. Então, aqui já vale uma dica, principalmente para os engenheiros, para os advogados, para todos os profissionais liberais que forem contratar com pessoas físicas, deverão o quê? Deverão, no seu contrato, já ter as cláusulas que a lei exige de LGPD e dentro delas vai estar aqui o consentimento. E o consentimento da pessoa que está te contratando ou está me contratando, seja qualquer profissional ou contratando uma empresa, no e-commerce. Hoje, logicamente, a gente sabe que é uma das atividades econômicas mais crescentes no país. As pessoas querem comprar uma roupa, um perfume, um sapato, qualquer coisa, um livro, né? Ela entra lá na internet, vai lá na loja, a primeira coisa, seus dados, endereço, cartão de crédito, tudo. Bom, você passa o seu cadastro lá, né? Então, essa empresa que está coletando esses dados, ela é fundamental que esteja adequada. Lá na frente vocês vão ver o que significa essa adequação. Mas está aí o exemplo. Então, desde profissional liberal, as empresas coletou dados de pessoa física, tem que estar adequado. Eu diria, já que eu falei no contrato, que é uma forma de consentimento, toda empresa que contratar funcionários, e quando ele contrata, ele coleta dados para poder fazer o contrato de trabalho, ele está coletando dados de uma pessoa física. Nesse momento, o contrato dele, o contrato de trabalho, deve estar adequado à legislação, ou seja, deve levar lá todas as informações que a LGPD indica, e uma das cláusulas muito importantes que deve ter esse contrato é você mostrar com transparência e clareza todos os direitos do titular do dado. Quem que é o titular do dado? É a pessoa física. No momento, ela pode estar como um futuro funcionário da empresa, ela está lá como pessoa física, se candidatando a uma vaga. Então, ela vai assinar um contrato de trabalho. Também essa mesma pessoa física, no segundo momento, ela pode estar como compradora, comprando um produto. E quando ela passa os dados para emissão de nota fiscal, cadastro, para logística, depois para entrega, ela está ali fornecendo dados como pessoa física. Então, se a empresa estiver adequada, o que ela vai ter? Um contrato lá de trabalho, vão ter todas as cláusulas e vão indicar
para essa pessoa física, que será um funcionário em breve, todos os direitos que ele terá sobre os dados que ele está passando para a empresa, e não só isso. E o que a empresa fará com esses dados? Vou dar um outro exemplo. O compartilhamento. Então, você tem empresas que recebem os dados do funcionário, vai lá, coloca no seu banco de dados, pode ser um computador apenas, ou pode ser um grande computador, ou pode ser... Ela faz o cadastramento, arquiva, armazena essa informação no departamento pessoal. Dependendo do porte da empresa, ela pode ter um RH, que é um pouco mais abrangente, e ela fala, olha, eu preciso compartilhar os dados dessa pessoa que nós estamos admitindo, e eu preciso mandar os dados para a contabilidade, porque a nossa folha de pagamento é feita na contabilidade. Então, vai ter que compartilhar, e o funcionário, lá no contrato, quando ele recebeu, ele sabe que ele forneceu os dados, que é para a empresa poder fazer todo o procedimento de cadastro, depois também essa empresa terá que fazer o quê? O pagamento das verbas previdenciárias, tributárias, em relação a ele como funcionário. E ela não tem o departamento de contabilidade, ou o departamento que faça a folha interna, ela compartilha com uma contabilidade. Então, esse funcionário sabe que os dados dele estão sendo compartilhados. Essa empresa também, vamos supor que ela tem um plano de saúde. Então, esses dados do funcionário também serão compartilhados lá com a operadora de plano de saúde. Tá? Aí, essa empresa também, ela tem uma empresa de portaria de segurança terciarizada. Então, o departamento pessoal também vai compartilhar os dados dele para essa empresa terciarizada de segurança fazer a biometria dele. Então, vejam bem, olha, a empresa contratou um funcionário e recebeu os dados que precisava para fazer folha de pagamento, fazer o cadastro, o acompanhamento desse funcionário que está sendo contratado. Mas olha quantas empresas parceiras que ele compartilhou. E aí, se essas empresas que são parceiras aqui, ou prestadoras de serviços, também não estiverem adequadas, a empresa, ela está se responsabilizando, porque ela coletou os dados, ela informou lá para o funcionário que os dados seriam compartilhados aqui na empresa, utilizados na empresa, e seriam compartilhados com a empresa A, B, C e D. Então, o funcionário sabe para onde estão indo os dados deles. E essas empresas que receberam esse compartilhamento, também, se estiverem adequadas, elas vão informar o seguinte, que elas vão receber aqueles dados e os dados terminam ali. Elas não vão compartilhar com ninguém, elas não podem compartilhar com mais ninguém. Da mesma forma como se essa empresa, no processo seletivo, ela recebeu vários currículos para selecionar um candidato, ela selecionou o candidato e ela deve informar o quê? Para todos aqueles processos que ela recebeu de currículo, todos aqueles currículos. Informar para cada um daqueles, quando entregou, olha, a empresa está num processo seletivo e que, após a seleção, os currículos que não forem aprovados, eles poderão ficar na empresa até por 6 meses ou 1 ano. A empresa vai ter que definir isso. Depois disso, a empresa é obrigada a eliminar os dados, não pode ficar com os dados. Você vai falar, pô, mas e se eu ficar, o que pode acontecer? Bom, pode acontecer de gerar um vazamento de dados, né? Ou pode gerar lá uma utilização de rascunho desses currículos no futuro e acabe indo para algum lugar que gere algum dano para uma dessas pessoas que tentaram. Ó, eu vi um caso, uma reportagem dentro desses estudos que eu fiz sobre a LGPD, por incrível que pareça, parece piada, mas teve uma pessoa que foi comprar um calçado e quando ela abriu o calçado, experimentou e tirou lá, me parece que aquele maço de papel que eles colocam para o sapato não deformar ou manter ele na largura, tal, ela abriu e quando viu tinha um currículo da filha dela dentro desse calçado que estava à venda. Olha que coisa, parece coisa de louco, mas é uma realidade, saiu essa reportagem. E para vocês verem, o que foi? Uso indevido, né? E aí a empresa foi processada, com certeza absoluta. Então, são coisas que acontecem, existem N exemplos em vários setores, né? Só para vocês terem ideia, então, da importância realmente de preservar. E quando fala assim, tem que eliminar o dado, tem que eliminar, não é pegar o papel, amassar, ou picota, tem que incinerar, não pode. Papéis, documentos que tenham dados de pessoais, eles não podem mais ser utilizados para rascunho, eles têm que ser triturados para garantir que ali não vai vazar nenhum tipo de informação. Bom, outro ponto é o cumprimento de obrigação legal. Então,
logicamente, cada empresa tem sua atividade, então, logicamente, só por esse fato, se é uma empresa legalizada, ela vai estar utilizando os dados para um cumprimento legal. No caso de funcionários, ela tem um dever legal de pagar tributos, que é uma parte legal. Ela tem as questões previdenciárias. Se ela na ponta de vendas, ela tem os compromissos tributários. Então, ela tem essa questão legal a ser cumprida. No caso de execução de políticas públicas, aí são mais para os órgãos de Estado, né? As entidades, os entes federativos, tanto Estado, União e município, que se utilizam para uma execução de políticas públicas. Estudos por órgãos de pesquisa, foi aquilo que eu coloquei para vocês, o próprio IBGE, né? Então, ele tem uma finalidade bastante específica para isso. Do exercício regular de direito, então, nós temos aí, no caso, no judiciário, então, nós temos a necessidade de obter esses dados, justamente o exercício regular do direito. Proteção à vida, aí é quando você utiliza um dado numa situação de emergência, você não tem como pedir autorização, mas você é obrigado a pegar informações, utilizar dessas informações, eventualmente compartilhar, né, no caso de saúde, mas ela tem um objetivo ali, a proteção à vida. A tutela da saúde, também mais ou menos linkada com isso daí, né, você também tem o direito de pegar, utilizar os dados com esse objetivo, de dar tutela, da garantia, com eventualmente tratamento ou coisa do gênero, para realmente você poder garantir a vida da pessoa. E tem os interesses legítimos do controlador e de terceiros. Essa é uma matéria muito discutida hoje. Até que ponto vai esse legítimo interesse? Então, veja bem, uma empresa, quando ela coleta os dados de uma pessoa que acabou de vender um produto, ela tem que informar lá no contrato, e depois eu vou falar um pouco da política de privacidade, que deve, no caso do site, tem que estar exposto para que todo mundo saiba quais são as finalidades que a empresa está utilizando os meus dados. Então, no caso, se ela está me vendendo um produto, teoricamente, é para poder emitir uma nota fiscal, eu emitir lá a forma de crédito que eu vou pagar, boleto, e mandar, eventualmente, para o departamento de logística dela, ou um terceiro que faça logística. Então, está muito claro esse interesse dessa empresa. Agora, você fala, pô, mas se é uma empresa que vende, ele também, nada impede de ele pegar esses dados, formar um banco de dados e depois começar a emitir o quê? Um telemarketing, um e-mail marketing, promover, pesquisar sobre os seus produtos, no sentido de ampliar os seus negócios comercialmente. Não pode, não pode. Você não pode utilizar os dados de uma pessoa física, né, que você coletou para uma finalidade específica, emissão de nota fiscal e pagamento de tributos, e lá para o departamento de logística poder fazer a entrega do produto, e depois você pega essa base de dados e vai oferecer para o cliente promoções, ofertas dos seus produtos. Não pode. Se o cliente denunciar lá na ANPD, ou contratar um advogado, ou for no PROCON, ou no Reclame Aqui, eles vão começar a fazer barulho, porque a lei não permite isso. Teve um caso recente agora do Banco Safra, foi multado, se eu não me engano, em 2,4 milhões. Por quê? Ele utilizou a base de dados que ele tinha de clientes e fez um trabalho na área de consignados. Teve muita gente que foi reclamar judicialmente, né? Reclamaram até na NPD e veio uma multa de 2,4 milhões. Por quê? Ela não tinha autorização para utilizar os dados pessoais que tinha para a finalidade do consignado, né? E depois vem a proteção de crédito. Aqui na proteção de crédito é o caso do Serasa, que são empresas que têm uma finalidade específica, né? Embora ali também vai ter algumas alterações. Mas, a princípio, o Serasa, ele não pode mais vender dados, ele só vai poder fornecer a situação de score de determinada empresa, porque o nosso sistema de crédito, ele está baseado nas empresas particulares, que são empresas que cuidam disso. Fizeram levantamentos, tem estudo de perfil de pessoas, então uma pessoa, quando pede lá, ou tem o seu nome negativado, logicamente que uma empresa, uma dessas empresas que vende para o consumidor, pode fazer a consulta lá, se a pessoa tem crédito, qual é o score da pessoa,
Isso daí pode, mas também eles não podem tudo, eles não podem dar a ficha completa, eles vão ter limites também. Então, o que dá para a gente perceber é que tudo haverá um limite. A ideia dessa lei não é engessar as empresas, não é prejudicar nenhum empresário, nenhuma atividade econômica, mas sim começar a disciplinar para que os dados pessoais comecem a ser respeitados, o que até então não era. Bom, eu quero passar agora aqui para o próximo. Olha lá. Aqui, esse Privacy by Design e o Privacy by Default são dois termos ingleses aqui que significam o seguinte. O primeiro, esse Private by Design, significa que desde a concepção de um produto ou de um serviço que vai ser oferecido para o cliente, ele deve ter já a previsão do atendimento da LGPD, ou seja, se ele for destinado, logicamente, para pessoas físicas, e essas pessoas, para utilizar esse produto, ela vai precisar colocar nome, CPF, RG, né, para poder utilizar, ou às vezes um jogo, ou algum programa, algum software. Então, esses produtos já têm que ser desenvolvidos com essa política de atenção à LGPD. E a outra parte, que é o Privacy by Default, no caso já dos produtos que tem, eles não podem entrar no mercado sem a observância disso. Então, eles não foram criados com essa concepção, mas devem ser adicionados esses detalhes da legislação da LGPD. Deixa eu pegar o próximo aqui. Direitos dos titulares de dados. Foi o que eu já comentei. Esses direitos, cada empresa tem que informar os direitos do titular dos dados, que é ou o funcionário, né, de um lado, ou o cliente, quando ele é um cliente consumidor pessoa física, ou até mesmo se é um fornecedor pessoa física, algum contrato que está fazendo com alguma consultoria, se for pessoa física, no contrato tem que ter todas essas cláusulas aí. Bom, qual é o programa de adequação da LGPD? Eles são basicamente 8 fases, e eu estou sempre falando isso para a empresa. Depois, o microempresário, o profissional liberal, e que também tem necessidade, é lógico que não vai ter toda essa complexidade, mas no final eu vou mostrar alguns detalhes que ele vai poder tomar, né, no dia a dia, que vai poder garantir que, se ele vier eventualmente ser acionado pela lei ou pela autoridade nacional, o que um advogado precisa para poder defendê-lo, ou no campo administrativo, se for, às vezes, uma punição, uma advertência, uma sanção da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele vai ter que contratar um advogado para poder fazer essa defesa. Primeira coisa, o advogado vai falar, o que você tem de proteção desses dados? Deixa eu conhecer o seu sistema de trabalho, mesmo que seja um profissional liberal. Ele pode, sim, ter tomado determinadas precauções para minimizar a possibilidade de vazamento de dado. Ele pode mitigar essas possibilidades através de algumas técnicas de processo, ou seja, de compliance, né? Ou no jurídico, através dos contratos, e também na parte de tecnologia, através de um computador mais adequado, com segurança, onde esse computador, se colocar um pendrive, eu não consigo levar os dados do meu cadastro que está lá, então você está mostrando que você tem segurança, né? Então tem alguns detalhes que nós vamos comentar. Mas, a princípio, o que seria? A fase 1. Numa empresa, nós formamos um comitê, né, de pessoas que vão se responsabilizar pela manutenção desse programa de adequação. Por quê? O programa de adequação não é só implantar e largar, não. Vai ter que implantar, ele tem que andar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e é necessário o quê? Que as pessoas permanentemente estejam atentas e mantendo essa programação, atendendo à legislação. Então, o treinamento sempre é constante, porque existem troca de funcionários, e isso, se não houver um treinamento permanente, aí não vai ser possível manter isso aí. Então, eu trouxe aqui para vocês, são 8 fases. Como nós já estamos aí há quase 5 minutos, para que depois eu abra para perguntas, eu vou, então, deixar aqui para vocês. Então, aqui existe um programa de como fazer essa adequação, tá bom? Então, aqui vai desde o mapeamento de dados no início de uma empresa que coleta dados, o que ela tem que fazer, depois a avaliação dos riscos, isso é muito importante, avaliar os riscos desses dados que estão andando dentro da empresa ou que são compartilhados com outras empresas, qual a possibilidade de um vazamento, qual a possibilidade, eventualmente, de um pendrive que está com dados ser perdido, né? Então, tudo isso tem que estar lá
é rigorosamente seguro, ou pelo menos tem uma política de como se faz isso. Mais importante também, dentro da empresa, você tem várias pessoas ou vários departamentos que trabalham com dados de pessoas físicas, tanto na área de RH como na área de vendas. Então, é necessário o quê? Que seja definido quais são as pessoas que podem acessar esses bancos de dados, essas informações. Tem senha, tem contrassenha, tudo isso é fundamental. Ok. Nós temos aqui, então, o mapeamento dos processos e das informações. Então, aqui vai um pouco de informações técnicas que eu vou passando aqui, mas tudo isso vocês vão poder ter acesso. Eu fiz questão de preparar alguma coisa além do tempo que eu teria, mas pelo menos para poder deixar aí com o Gilmar, com o presidente, e quem tiver interesse de conhecer como é que funciona tudo isso, aqui vocês têm pelo menos pontuado fase a fase. Aqui nós temos também as atividades, né, a elaboração do mapa de risco, isso é muito importante. É uma empresa saber aonde ela está vulnerável, aonde ela pode ser multada pela NPD, ou aonde ela pode ser processada por um cliente, né? Teve o caso da Cyrela, que é muito ligado à área de vocês, da engenharia, é um caso que veio a público. Em outubro do ano passado, 2020, ela foi condenada a R$10 mil. Por quê? Ela vendeu um apartamento, pegou as informações do cliente, forneceu tudo certinho, o cliente foi embora. Depois de um certo tempo, ele começou a receber ligações. De quem? Do pessoal que vendia carpete, do pessoal que vendia armários embutidos, do pessoal que vendia aquecedor. Bom, o cliente ficou muito chateado, foi lá na Cyrela e perguntou, mas como? Depois que eu comprei o apartamento, todos estão me ligando. Ele falou, desculpa, é que a gente tem essa prática de compartilhar os dados dos nossos clientes para que eles possam, para que vocês possam receber os produtos que vocês vão ser... E o cara ficou extremamente chateado, não quis, ele entrou com uma ação, isso ele entrou lá em 2018, e em 2020 o advogado já tinha se amparado em várias legislações do Marco Civil da Internet, da própria Constituição, e aproveitou a LGPD, que não estava em vigor, mas já tinha a legislação, também baseou-se nela, e não teve outra. A juíza da 7ª Vara Civil de São Paulo condenou a Cyrela a pagar R$10 mil. Por quê? Compartilhamento de dados sem o consentimento do titular do dado. Tá bom? Então, isso tem N empresas que já sofreram condenações, então, por isso é muito importante se observar, principalmente vocês da arquitetura, da engenharia, contratam um serviço, depois, eventualmente, vou mandar os seus dados lá para o depósito, ele já entrega o material lá para você, vou mandar para tal pessoa, que depois ele já vai te entregar. Precisa tomar cuidado, entender bem isso, porque esse compartilhamento de informação de pessoas físicas pode acarretar, eventualmente, alguns problemas. Aqui vem o plano de adequação. Eu relaciono aqui, na área jurídica, o que precisa ser verificado, adequação aos contratos, elaboração de novos contratos, aditamentos contratuais. Então, aqui vocês vão ver o que tem. Aqui é uma outra parte que fala de TI, da tecnologia e da SI, segurança da informação, que vai desde os dispositivos. Quais são os dispositivos? O computador, o WhatsApp, né, o pendrive, softwares que se usa, tudo isso tem que estar entendido. Será que tem possibilidade de vazamento de informação por esses meios que eu estou utilizando? Isso deve ser avaliado. Isso é definido lá no mapa de riscos. E se tiver riscos muito elevados, talvez com algumas medidas de processo, de normas, a gente consiga mitigar isso. Isso é importante, é você mitigar. Porque se você for processado um dia ou acionado pela agência reguladora, é importante que você tenha elementos para que o advogado possa mostrar, olha, a empresa ou o profissional teve boa fé, ele tentou fazer, ele fez o que pôde, não fez mais porque dependia de investimento e ele não pôde fazer. Mas aí, pelo menos, você mostrou a sua boa fé, você mostrou o interesse em tentar melhorar, você fez algumas mitigações de riscos, né? Agora, se pega uma empresa que nem se importou em fazer nada de adequação e nem se preocupou com o tema, não tenha dúvida que a punição será muito mais alta, né? Só para vocês terem uma ideia, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela poderá multá-los, né, com multas. Antes das multas, ela pode aplicar sanções que vão desde advertências, né, até como bloqueio do banco de dados, suspensão da atividade, ou multas que vão de 2% do faturamento até R$50 milhões. Isso está lá na legislação. Então, vocês veem, não é fácil, a gente sabe quando vem uma multa, é uma correria muito grande na área tributária, você, empresário, sabe muito bem disso,
né? Então, vamos ficar atentos. Essa lei veio, ela vai ficar, não é uma lei que veio, que daqui a pouco cai no esquecimento. Isso é um movimento mundial e as empresas, as maiores empresas, para contratar as empresas menores, elas estão exigindo que essas empresas estejam adequadas à LGPD. Bom, aí vem as atividades aqui que precisa ser desenvolvido numa empresa. Por quê? Vai ter que ser desenvolvido um programa de aculturamento. Nós não temos a cultura de cuidar de dados. Então, isso vai ser muito importante. Isso começa lá no comitê, nos diretores da empresa, tem que ser de cima para baixo. Não dá para começar um programa desse de baixo para cima, tem que ser de cima para baixo. Vem aqui a definição, só para vocês terem uma ideia, toda empresa precisa ter o quê? A definição, quem é o controlador? Normalmente é a própria empresa, ou o dono da empresa, pode ser pessoa física ou jurídica. E quem mais que faz parte desses agentes? O operador, é a pessoa que vai operacionalizar, ou internamente ou externamente, o caso de uma contabilidade. Quando uma contabilidade está fazendo folha de pagamento para uma empresa, ou para um engenheiro, alguma coisa parecida, ela está compartilhando, ela está processando aqueles dados. Então, ela está sendo o agente operador ali. Também responde solidariamente, tá? E tem um encarregado. Quem é o encarregado na estrutura da LGPD? Logicamente, para as empresas médias para cima, são as pessoas que vão se relacionar com o titular do dado quando ele quiser excluir um dado, quando ele quiser alterar um dado que ele forneceu para a empresa, ou quando a autoridade nacional quiser alguma informação daquela empresa para saber que ela deve ter recebido alguma reclamação, e ela precisa entrar em contato. Ela vai entrar através do encarregado. E aonde vai encontrar o nome do encarregado, do operador, e do controlador, do operador e do encarregado? Na política de privacidade. Portanto, as empresas ou os profissionais liberais que tenham um site, esse site tem que estar adequado. E dentro dessa adequação, tem que ter lá política de privacidade, a política de cookies e também, o mais importante, um canal de comunicação para que o titular do dado possa se adequar. No meu site, do meu escritório, nós, logicamente, tivemos já o cuidado de fazer a adequação e no site também. Então, lá tem um botão fale com o encarregado de dados. Então, qualquer pessoa que me fornecer um dado, se quiser falar, olha, nós queremos alterar o meu dado, eu quero que elimine o dado, pode pedir. Se nós não pudermos eliminar, porque nós temos compromissos com órgãos públicos, né, o judiciário, uma empresa, ela não pode eliminar os dados de um funcionário, porque ela tem compromissos previdenciários, tem que armazenar esses dados por 30 anos, ele vai falar, não posso fornecer porque eu tenho compromissos legais a serem cumpridos. Ok, mas se não fosse isso, deveria eliminar, porque a pessoa está solicitando. Ok? Bom, depois vem aqui, fase 7, são os entregáveis, quando se termina um programa, toda a documentação que vai fazer parte dessa do programa de adequação da LGPD. Aqui vem também a parte de cronogramas, isso para vocês conhecerem, profissionais liberais. Bom, quais são os pilares para você poder olhar e falar, como é que eu posso me adequar? Um engenheiro, um arquiteto, um advogado, um médico, um contador que trabalha sozinho em algumas coisas. Na área de processos, que nós chamamos procedimentos, políticas e normas e procedimentos, quando se está se tratando e trabalhando com dados pessoais. Ele deve ter lá algumas definições para garantir que ali não vai existir vazamento, não vai ter incidente com os dados pessoais. Na área jurídica dessa empresa, ou desse contador, desse engenheiro, os contratos têm que estar adequados. E na área da segurança e da informação, ele tem que ver se o site dele está adequado, se o WhatsApp dele é um WhatsApp seguro e ele só está utilizando para aquilo, ou está entrando muita mensagem e o risco de se perder ou de vazar alguma informação pode ocorrer, e ele vai ser processado por isso. Se os computadores, os softwares que ele usa, também são seguros. Então, isso é uma questão de avaliação. Então, aqui, para os profissionais em geral, eles têm que ter essa observância. Não vão ter que fazer um plano de adequação grande, mas eles vão ter que tomar algumas providências para poder se garantir. Todo tratamento de dado pessoal deve atender uma base legal, foram aquelas que eu já passei anteriormente. Os dados para dar segurança aos dados. Como dar segurança aos dados pessoais? Lógico, criar políticas de privacidade de cookies, normas para se coletar dados, normas para se compartilhar, tudo aquilo que a gente já foi colocando. Tem aqui a parte de processos. Quem deve compartilhar, de que forma, responsabilidade solidária também está aqui, para depois vocês poderem ler. Sobre contratos também,
falando mais de contrato, questões de segurança da área de TI e da segurança da informação, vocês vão ler mais ainda. E aqui eu estou encerrando, então, agradecendo a enorme oportunidade que é essa associação que faz um bem tão grande para a sociedade, né? Nós sabemos que a advocacia, a minha atividade, ela é muito importante, e nós reconhecemos, e todo mundo sabe, e todos nós sabemos, que a engenharia é tão fundamental quanto, né? Por realmente resolver uma série de problemas da sociedade, né? Principalmente a nível de Brasil. Então, pessoal, aqui estão os meus contatos. Se vocês tiverem dúvidas, depois podem entrar em contato, tem meu e-mail aí. E eu agradeço mais uma vez ao presidente Gilmar e toda a sua diretoria e aqueles que nos assistiram. E eu agora fico à disposição para perguntas que vocês tiverem. Muito obrigado. Doutor Cabral, olha, fantástico. Eu acho que aguçou uma preocupação de muita gente, não é? Pelo que eu vi, a coisa é pior do que eu imaginava. É mais complexo do que se imaginava, né? Eu não sei se da parte da Media Kit tem algumas perguntas, mas da minha parte aqui tem algumas perguntas que me foram feitas, né? E primeira delas que o senhor já explicou quais são as consequências para a empresa que não aderirem ao LGPD. O senhor já explicou que são as sanções que podem sofrer com multas, até bloquear as atividades, etc., né? As perguntas que fizeram aqui praticamente já foram todas respondidas, né? Com respeito ao controlador e operador. Isso principalmente para empresas. Numa associação de engenheiros, por exemplo, nós podemos considerar também como um controlador e como operador. Não, poderíamos considerar também controlador e operador numa entidade de classe como a minha? Sim, eu diria já, respondendo a sua, eu colocaria a sua associação, eventualmente como uma igreja, como um condomínio, né, que tem um presidente. Ele vai, logicamente, colocar como controlador a própria associação, mas só que ele responde como pessoa física pela associação. Exatamente. E também é o controlador que tem que nomear o operador. Então, logicamente, uma associação, para não tenha tanto investimento, não tem, às vezes, uma pessoa que queira se disponibilizar isso, ela mesma pode falar. O operador é a própria associação também. Então, é ela que define como que vai ser tratado os dados, como serão coletados e de que forma que eles serão tratados dentro da empresa e com quem serão compartilhados. E o operador vai ter que executar essa orientação. Então, se o presidente disser, olha, a própria associação vai definir como é a responsabilidade dela e ela também vai operacionalizar. Ok. E aí, vou mais ainda, ela vai falar, você pode falar o seguinte, e a associação mesmo será o encarregado, é ela mesmo que vai se comunicar com o titular de dados, no caso aí, eventualmente, com algum associado que queira falar, olha, eu quero alterar os meus endereços, que eu mudei, tanto do escritório como da minha residência. Ok, ele vai lá no site, vai ter um botão que ele vai clicar e vai falar, olha, solicito alteração dos meus dados. Pronto, ok. Se não teve nenhum impedimento, o responsável, que no caso seria a associação, vai ter o nome de uma pessoa que vai ter que estar colocado na política de privacidade, e essa pessoa vai poder responder ou em 48 horas ou em até 15 dias, dependendo do grau e a urgência dessa pergunta e resposta. Ele vai ter que receber essa resposta nesse período. Então, fizeram uma pergunta aqui, é o seguinte, para e-mail marketing, será aplicado a LGPD? Então, para o e-mail marketing? Então, veja bem, para se fazer um e-mail marketing, tem que se definir primeiro. Se nós estamos falando de pessoa física, sim. Se for e-mail marketing para pessoa jurídica, CNPJ, não. Vocês podem fazer e-mail marketing para empresas, para empresários, para CNPJ, à vontade. Agora, quando falou em pessoa física, essa base de dados que está sendo utilizada, as pessoas que estão lá nessa base de dados têm que ter dado esse consentimento para essa pessoa que quer fazer o e-mail marketing. Aí vocês podem me perguntar, mas como? É um cadastro que eu já tenho aqui há muito tempo. Como é que eu vou fazer isso? Não vai ter alternativa. Vai ter que fazer um termo de consentimento para que você possa ter esses dados. Sob pena de você fazer um e-mail marketing e essa pessoa fazer o rastreamento que chegou de você e eventualmente questionar e até processá-lo. Eu vou dar um exemplo rápido para você, Gilmar. Eu acho até comentei pessoalmente. Eu fui fazer um exame de ressonância magnética. Aí
Sentei lá na mesa da recepcionista, primeira coisa que ela fez. Olha, eu gostaria que o senhor lesse esse termo aqui. Quando eu peguei para ler, o que era? Era um termo de consentimento. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Eu assinando aquele documento, eu estou autorizando aqueles dados que eu estou informando naquele questionário a serem utilizados para elaboração de um laudo médico e que será guardado e não será compartilhado com mais ninguém, salvo se eu autorizar. Então, pronto. Agora, quem tem a base de dados vai dar um trabalho. Ele só poderá utilizar se ele tiver o consentimento. Então, o que tem que fazer? Começa a mandar e-mail para essas pessoas, falando, olha, eu posso continuar utilizando os seus dados aqui para poder lhe oferecer as tradicionais campanhas ou as tradicionais informações que eu lhe mando? Ele tem que responder dizendo, autorizo. Né? E você pode até falar, posso autorizar por 12 meses? Aí sim. Agora, se não, você vai correr o risco. Você vai usar o e-mail marketing e se alguém se sentir zangado, vai ter o direito de fazer uma reclamação ou até ir no PROCON ou chamar um advogado e pedir um dano moral porque estão usando seus dados sem o consentimento. Entendi. Outra coisa, no caso de uma associação como a minha, no caso, o senhor acha conveniente nós termos um profissional com conhecimento em LGPD para que possa administrar a operacionalidade desse tratamento dos dados? Gilmar, eu tenho a satisfação de conhecer muitos colegas, além de você, aí da associação, engenheiros altamente competentes. Eu diria que vocês, logicamente, se algum desses colegas que eu conheço, que estão na área da engenharia elétrica, da engenharia de tecnologia, na engenharia eletrônica, se tivesse uma disponibilidade, eles não teriam que ter muito tempo de manutenção do programa. Poderiam ter um pouquinho de mais trabalho para implementação, mas depois de implementado, um desses colegas de vocês, engenheiros, que eu até conheço vários, poderiam levar essa contribuição para vocês. Ou vocês também poderiam contratar um escritório para poder fazer essa parte para vocês, desde o operador até do encarregado. Mas, a princípio, eu conhecendo alguns profissionais que são colegas engenheiros, poderiam suprir essa necessidade aí sua, sim. Seria fazer os procedimentos, né? A primeira fase é fazer os procedimentos, as normas, tipo de compliance, né? Como é que eu armazeno aqui os currículos, como que eu recebo, eventualmente, um atestado médico de um funcionário da associação, que é dado sensível, tem que ter uma política, né? Não pode receber agora por e-mail, por qualquer lugar. Não, vamos padronizar. Os currículos nós só recebemos pelo computador. Legal, estou dando segurança. Nesse computador, se eu espetar um pendrive, ninguém vai pegar essas informações. Por quê? É um computador preparado para não soltar informação por pendrive. Tem um programinha lá que bloqueia. Então, se amanhã ou mais tarde tiver um incidente na sua associação e for um processo e vier um juiz nomear um perito, ele vai chegar a primeira coisa. Bom, como é que você armazena isso? Você vai explicar. Olha, em que computador é esse? Não dá para tirar por pendrive. Então, ele vai analisar, fala, nossa, essa associação, ela tomou vários cuidados, né? Tanto do ponto de vista de procedimentos, tanto na parte de dispositivos eletrônicos, são os computadores, pendrive e celulares, assim como os contratos estão bem redigidos, elaborados. Então, houve ainda um vazamento, mas não foi por omissão, não foi por negligência. Acontece, você vê, o pessoal entraram lá no Pentágono, o pessoal vira e mexe, entra aí nesses grandes data centers, né, hackeando, e não vão entrar na associação, se quiser vão entrar, mas o importante é que você teve iniciativas no sentido de minimizar pontos vulneráveis, e isso vai te dar, a demanda vai ter multa? Não sei, mas pelo menos o advogado vai poder trabalhar com uma defesa sólida, com dados técnicos de proteção que vai garantir aí para vocês uma boa defesa. Agora, vamos supor que esses dados não foram digitalizados e eu tenho esses dados guardados em arquivo físico. Eu tenho que ter algum local específico com tranca, guardado, para evitar esse vazamento? Com certeza. Tanto é que a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz o seguinte, que as pessoas que tratem os dados, tanto por meios
digitais ou por meios físicos, a responsabilidade é a mesma. Então, num computador, você vai colocar um programa de proteção para não expedir nada pelo pendrive, né? Ou por e-mail, você vai segurar ali através de programas. Mas você fala, não, mas o meu sistema é físico, né? Ok, arquivo com chave, contra-chave, e lógico, a pergunta mais importante, será que você precisa manter todo esse arquivo? Você tem autorização dessas pessoas para continuar com os dados dele aí na associação? É uma reflexão que você vai ter que fazer, né? Então, aquilo que puder ser descartado, descarte. E aquilo que precisar, estude um meio de pedir o consentimento para essas pessoas que vão ter que estar com os dados lá no seu arquivo físico. E depois, faça um local protegido para que esses dados fiquem lá, um arquivo morto, né? Mas protegido. Então, na associação nossa, com essa anistia que foi dada pela prefeitura agora, nós estamos tendo muitas solicitações para profissionais para poderem trabalhar nas anistias. O que nós fizemos? Inicialmente, fizemos um termo de consentimento para que eles nos retornassem para que nós pudéssemos liberar as informações pessoais, não é? Então, através daí eu posso liberar, caso contrário, não estou liberando. Então, esse é o caminho correto que já começamos a fazer, não é? Tem uma outra pergunta, então, tem uma pergunta aqui. Para as empresas, para a empresa encaminhar boletos de cobrança para os clientes, tem que pedir para eles aprovarem os termos da LGPD? Veja bem, quem que emite boleto? Emite-se boleto porque houve uma venda. Então, lá nessa venda, existia um contrato. Nesse contrato, já tinha que prever que os dados fornecidos para a compra desse equipamento ou desse serviço será utilizado para fins de emissão de nota fiscal, para envio para o departamento de expedição interno ou externo, que é a logística que vai entregar, e para expedição, ou até mesmo para análise de crédito, e para expedição de boletos de cobrança. Então, quem está emitindo o boleto não precisa ter autorização, porque presume-se que a empresa que coletou o dado, lá no contrato, já estava prevendo esses compartilhamentos. Porque eu autorizei, né? Eu autorizei Exatamente. A compra. Perfeito. Por quê? A emissão de boleto... A emissão de boleto, ela poderia ocorrer na própria empresa que fez a venda do produto ou numa empresa terceirizada que ela contrata só para emissão, eventualmente, de boleto. Seria operador. Exatamente. Mas tudo isso tem que estar consagrado lá no contrato inicial da coleta. Então, uma coisa importante, eu como perito judicial, antigamente nós levávamos os dados até o cartório. E hoje nós nos cadastramos no STJ, no TJSP, para que os dados sejam enviados a todos os cartórios dos quais eu me propus a trabalhar, né? Esses dados, como é que eles são tratados com respeito à LGPD? Qualquer juiz pode pegar meu dado, qualquer diretor de cartório pode pegar meu dado e me chamar para ser perito. Como é que fica esse caso junto à LGPD? Então, boa pergunta, Gilmar. Na realidade, foi o que eu te falei, né? Hoje, existem duas situações. Aquilo que já existe hoje, né? Toda a informação que está nas empresas, está no judiciário, é uma situação que já existe hoje, ponto. E não tinha LGPD, né? Ela foi construída ao longo dos anos, essas relações, esses cadastros e tal. Daqui para frente, eu vou dar um exemplo. Daqui para frente, como tem que acontecer? O juiz, para que quando você, eventualmente, vai apresentar as suas credenciais para se credenciar naquele fórum, e você leva o seu cadastro, eu vou dizer mais ou menos o seguinte, equivaleria que você está levando um currículo numa empresa. Você está levando suas credenciais para ser habilitado, né? Aí vem uma pergunta. Você, quando se habilita, você se habilita como pessoa física ou como pessoa jurídica, como CNPJ? Pessoa física. Ok, então a lei tem que prever, a lei tem que estar presente nesse procedimento, e aí quem é que é o responsável em fazer esse procedimento? É o judiciário. O judiciário tem que estar lá
quando receber as suas credenciais, pedindo um credenciamento, eles têm que te dar ou um contrato, não vai ter o contrato porque não está te contratando, está recebendo as suas credenciais. Ele deveria te fornecer, se ele receber fisicamente, ele deveria te fornecer pelo menos um recibo, um informativo, dizendo o seguinte, que o judiciário ele está adequado ou aderente à LGPD e que você deve olhar as políticas de privacidade que constam do site do TJ, e lá você vai ter todas as informações de como serão tratados os seus dados que você está deixando lá. Então, porque o TJ... Hoje o TJ ele tem meus dados, eu tenho que me cadastrar para poder trabalhar. Então, os dados estão com ele, e ele distribui para toda a região onde me propus trabalhar. Então, aí, é um vazamento de dados, eu posso constar com vazamento de dados. Mas veja bem, olha, o tribunal, daqui para frente, eu sei, eu tenho conversado com vários juízes, e existe uma preocupação muito grande, todo o judiciário também se adequar à lei, porque eles também compartilham dados, é o que você falou. Você entrega os seus dados num fórum, e depois eles compartilham com outras comarcas, e aí vai. Só que para eles fazerem isso daqui para frente, quando você entregar as suas credenciais para começar a ser chamado, ser aprovado lá para começar a fazer suas perícias, você já vai saber, entrando no site do TJ, se eles não têm ainda, eles vão ter que ter, informação de que os dados recebidos de peritos serão tratados da seguinte forma: serão tratados dentro do tribunal para o armazenamento e utilização de juízes quando necessitar, e também serão compartilhados com as comarcas tais e tais e tais e tais e tais e tais. Então, você sabe que você entregou uma base de dados pessoais sua, naquele fórum, e que ele vai utilizar internamente para poder te convocar, ou ainda ele vai compartilhar com outros fóruns para que você possa ser chamado. Isso está de acordo? Tá, então você está dando esse consentimento, ok. Então, agora você vai perguntar, mas e os meus dados que já estão lá hoje? É o que eu falei. Quem já tem dados no momento, tem duas possibilidades. Ou eles cancelam tudo, ou eles vão te mandar um e-mail pedindo autorização. Olha, Gilmar, nós temos aqui os seus dados, você autoriza nós continuarmos com os seus dados e compartilhar com as comarcas, sabe? Você, ok, concordo. Você está dando o consentimento. Então, os dados que estão lá há anos vão poder continuar por mais um tempo, porque você deu o consentimento. A última pergunta agora que eu tenho a dizer é o seguinte: um amigo meu se aposentou, certo? E no mesmo dia, ele recebe tanto SMS, tanto telefonema para fazer consignado e tal. Como ele deve proceder nesse caso? Porque, na realidade, ele aposentou, antes dele saber, já estavam ligando para ele e falou que ele tinha se aposentado, que ele podia já fazer consignado, já tinha liberado isso. Como ele deve tratar nesse caso? Olha, foi o exemplo que eu te dei do Banco Safra. Ele utilizava a base de dados dele, acompanhava, o pessoal está em fase de aposentadoria, eles tinham lá ligações, inclusive, com órgãos públicos, e aí começavam a fazer o telemarketing de divulgação de créditos consignados. Bom, eu vou dizer um exemplo do que eu faço, Gilmar. Eu recebo, infelizmente, por dia, você deve saber, e muitos colegas que estão aqui nos assistindo, recebem ligações de operadoras, né, consignado e tudo mais. O que eu faço? Na primeira vez que liga, eu falo, olha, por gentileza, elimine meus dados da sua base de dados, eu não quero receber proposta e informação de vocês, ponto. E esqueço. No outro dia, liga de novo, no outro dia liga. O que eu começo a fazer? Se é no celular, eu printo a tela, porque ali já vem o horário, o número que ligou e pronto. Se for na minha casa, eu não tenho BINA, eu anoto o horário, se eu conseguir pegar o telefone da pessoa, eu pego, e eu estou juntando. Quando eu junto, durante 10 dias, essa mesma insistência, vou ser bem honesto com você, para mim é fácil. Você também é fácil, sua esposa é advogada. Eu junto aquelas informações e entro com uma ação pedindo danos morais e o principal, que seja eliminada a minha base de dados daquela empresa, que eu não quero receber mais ligações. Então, e isso você pode fazer, e eu diria até para você, sem custo nenhum de advogado, porque o Pequenas Causas, ele recebe ações desse nível. A pessoa chega lá, é bom levar, por isso que eu digo, sempre anote, printa a tela, porque você precisa ter informações. Quem acusa tem que provar. Então, na medida em que você tiver essas informações, horário das ligações e tudo,
faz uma açãozinha, eles mesmos lá fazem ação para você, a pessoa só leva lá o que está acontecendo, eles redigem na hora, não tem custas processuais, não tem nada, e eles dão a entrada. Agora, lá, e você pode pedir um dano moral, até de 40 mil reais. Vai vir isso? Não vai, mas às vezes 2 mil, 3 mil, 5 mil, o juiz acaba dando. E a empresa tende a parar. Né? Nós temos aí várias empresas. Olha, eu vou te falar duas coisas aqui, que eu posso falar com tranquilidade, porque ela foi colocada nos meios públicos, né? Nos noticiários. Hoje, um dos grandes telemarketing que tem, que incomoda muita gente, é o doutor de todos. Liga para tal, quer vender plano de saúde, quer vender isso, quer vender aquilo. E eles são os que recebem mais ações hoje e é os que têm mais reclamações lá no Reclame Aqui e no Procon também. Né? Além das operadores, Vivo, TIM, Claro, esse tipo de coisa toda. Então, a minha recomendação, junta, marca o horário, pega os números de telefone, porque o que eles fazem? Eles ligam de telefones diferentes, que é para você perder a noção. Mas junta tudo. Entra com um processo que você vai ver. Com o tempo, a tendência quando essas empresas começarem cada vez mais serem condenadas a pagar danos morais, você vai ver que vai melhorar bem esse nível de ação que eles fazem, que nos prejudica muito no dia a dia. Doutor Cabral, eu acredito que não tenhamos mais perguntas e eu quero parabenizá-lo pela sua expertise, que foi de grande informação, fantástico. Eu aprendi muita coisa, acredito que todas as pessoas que estão nos ouvindo e vendo aprenderam muito, e essas informações são muito importantes para a nossa área profissional, não só para a profissão, mas para toda a sociedade. Eu quero agradecer de coração em nome da SEAG, tá? E que esteja sempre presente conosco, nessa parceria fantástica que fazemos. Muito obrigado mais uma vez, viu? Gilmar, eu que agradeço mais uma vez a sua gentileza, toda a sua diretoria, os membros aí da sua valorosa associação, e quero também deixar um agradecimento especial aqui para a mídia Kitcom, o Ariovaldo, o Júnior, o Rodrigo, que são pessoas incríveis, fazem um trabalho de informação muito grande, não só na sua associação, na nossa associação, e eles são peça fundamental da informação na cidade de Guarulhos. Então, um abraço a vocês todos e muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado mais uma vez a todos. Muito obrigado ao doutor. Muito obrigado. Obrigado. Até uma próxima. Tchau. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum. A capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina.
ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico?
Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O mundo percebeu que é preciso mudar. A engenharia, agronomia e geociências fazem o que é essencial à vida e, com visão de futuro, estão na liderança da retomada econômica. Diante de tantas mudanças, o CREA São Paulo iniciou sua própria transformação para estar cada vez mais próximo aos profissionais e atuante na segurança da sociedade. Faça parte da transformação do CREA São Paulo.